Dando continuidade ao tema das soluções pacíficas de controvérsias, nós vamos continuar ainda falando de mais alguns instrumentos não jurisdicionais de solução pacífica. Antes do intervalo, nós já havíamos falado a respeito dos bons ofícios, a respeito da negociação direta, a respeito da investigação e a respeito da conciliação. Então, vamos agora dar sequência com a exposição das nossas imagens de PowerPoint. Espero que todos vocês estejam conseguindo ver. Vamos falar da mediação. A mediação, ela se distingue das demais formas que eu conversei antes do intervalo, mas ela também é um instrumento não jurisdicional de solução pacífica de controvérsias. Isso significa que, assim como ocorre nos bons ofícios, na negociação, na conciliação e mesmo na investigação, a mediação ela não subjuga, ela não submete os estados que estão em conflito ao cumprimento daquilo que se resulta da mediação. Pode até ser que isso venha a ocorrer na prática, que os estados, identificando a solução do conflito cabível, celebrem um acordo ou um tratado internacional, como pode ser que eles simplesmente não aceitem qualquer tipo de conclusão que esse processo de mediação resulte. O mediador ele não tem como papel dizer o direito. Então, ele não tem o papel de dizer o direito, como tem uma comissão de conciliação nos termos que falamos antes do intervalo. Mas o mediador tem como papel preparar o melhor ambiente para que a negociação realizada entre os estados tenha prosperidade e que se encontre a solução que os estados estão buscando. Então, os estados, eles não exigem uma solução do mediador, mas eles precisam do mediador e, por isso, nomeiam o mediador para que ele possa buscar a redução dos conflitos, inclusive para o simples diálogo, para que ele possa, então, promover uma aproximação que se permita um diálogo equilibrado e um diálogo compreensível reciprocamente entre os estados envolvidos. O mediador, ao contrário do que ocorre nos bons ofícios, ele não age de ofício. Nos bons ofícios, o nome está dizendo, alguém de ofício age, alguém tenta informalmente a aproximação. Na mediação, os estados que estão em conflito, eles entendem que é interessante que um terceiro seja chamado a desempenhar o papel de mediador. Esse mediador, o que ele fará? Primeiramente, preparará o ambiente para que a negociação seja a melhor possível. Em segundo lugar, ele proporá a base jurídica do processo de negociação. Ele não imporá, ele proporá. O papel todo de mediação não é um papel em que o mediador toma decisões, ele apenas medeia as partes para que elas próprias possam, pela condução do trabalho do mediador, encontrar o procedimento adotado e encontrar uma solução para o caso concreto. Geralmente, a mediação ela é conduzida por um chefe de Estado ou por alguém de confiança do corpo diplomático daquele chefe de Estado, ou ainda pela organização internacional que está envolvida no processo mediatório. Os Estados eles podem aceitar ou não o convite à solução por mediação. Então, vamos supor que o Brasil queira participar de um processo de mediação por um conflito que ele tenha, vamos supor, com a Bolívia. Ele poderá convidar a Bolívia para a mediação, mas a Bolívia não é obrigada a buscar a mediação, e nem o inverso. Então, é necessário que
os estados aceitem se submeter à mediação. E nós temos ainda aquele problema que eu falei há poucos minutos. A mediação ela não submete as partes mediadas a uma solução de mediação. Então, ainda que o mediador proponha esta solução na mediação, como não há a necessária subjugação das partes envolvidas à solução dada por meio da mediação, ela pode ser inócua na prática. Há alguns casos de sucesso de mediação na sociedade internacional, são vários. Eu coloquei aqui dois a título de referência para vocês, que são casos de sucesso dos Estados Unidos. Eu mencionei antes do intervalo o sucesso que houve, não quanto à mediação, mas quanto aos bons ofícios por parte dos Estados Unidos quanto à questão Israel e Emirados Árabes Unidos. Aqui eu estou me referindo a processos de mediação, em que os Estados Unidos acabaram mediando o conflito entre Israel e Estados Árabes nos anos 70. Isso resultou primeiramente no acordo de Camp David, de 1978, o famoso acordo de Camp David, e que se transformou depois num tratado de paz para os países envolvidos naquela região no ano de 79. Bem, acabamos os instrumentos não jurisdicionais de solução pacífica de conflitos. Então eu pergunto agora se há alguma dúvida sobre a diferença entre cada um deles. Se para vocês está claro quais são as características da conciliação, da negociação, dos bons ofícios, da investigação e da mediação. Há alguma pergunta com relação aos instrumentos não jurisdicionais? Então, vou seguindo. Vocês, por favor, perguntem. Ah, sim, aqui. Esses instrumentos são opcionais, os instrumentos jurisdicionais são obrigações. Na verdade, o que distingue os instrumentos não jurisdicionais dos jurisdicionais é que os instrumentos não jurisdicionais, eles não são obrigatoriamente seguidos realmente pelos estados, tá? Já se os estados se submeterem à arbitragem, que é um dos instrumentos jurisdicionais, eles se sujeitarão a uma obrigação internacional. Mas para a arbitragem internacional, o Estado também não é obrigado a submeter à arbitragem. Mas se ele decidiu se submeter à arbitragem, ele se sujeita à solução que ela traz, tá? Então, os instrumentos não jurisdicionais, o Estado não é obrigado nem a se utilizar deles, autodeterminação dos Estados, e nem a cumprir com uma solução indicada por alguns deles. Não existe, então, subjugação de nenhum Estado ao instrumento não jurisdicional. A arbitragem, que é o que eu vou falar agora. A arbitragem é um instrumento considerado jurisdicional. Nenhum Estado é obrigado a aceitar a realização de arbitragem. Mas, uma vez aceita a realização da arbitragem, esse Estado se sujeitará à decisão arbitral. E o outro instrumento jurisdicional, que é a decisão do Tribunal Internacional, aí a submissão ela existe pelo simples fato do Estado estar aderido ao tratado que criou aquele Tribunal Internacional, ainda que posteriormente tenha aderido a esse tratado. Eu espero que tenha ficado clara a distinção, então, agora, diante da pergunta. Como ela foi feita no privado, eu não vou revelar quem fez. Outra pergunta do privado é se eu posso voltar aos slides da mediação. Claro que posso. Então, vamos voltar aos slides da mediação aqui. Prontinho. Mais alguma pergunta, pessoal? Parece que tem mais uma aqui. Ah, tá. Mas ela só está agradecendo. Então, tá bem. Bom, então vamos seguindo agora, falando dos instrumentos jurisdicionais. Qual que é a grande diferença dos instrumentos jurisdicionais
para os instrumentos não jurisdicionais. Os instrumentos jurisdicionais, eles impõem a decisão para os estados. Então, eles têm poder coercitivo. Já os instrumentos não jurisdicionais não têm esse poder coercitivo. Vamos começar falando da arbitragem. A arbitragem, ela impõe, sim, a conclusão da comissão, da Câmara ou do Tribunal Arbitral. Mas isto apenas se o Estado aceitar a solução por arbitragem. Então percebam vocês que o Estado ele pode não aceitar a arbitragem. Se ele não aceitar a arbitragem, ele não terá como se submeter a ela. E aí restará para o outro Estado que está em conflito se valer do outro instrumento jurisdicional, que é o Tribunal Internacional. Qual Tribunal Internacional? Vou falar aqui alguns para vocês no final do nosso encontro de hoje. Então, a solução pacífica por arbitragem, ela é jurisdicional por quê? Porque ela acaba se impondo sobre a vontade do Estado que se submete a ela. O Estado, repito, não é obrigado a submeter a uma comissão arbitral. Mas uma vez ele tendo se obrigado à arbitragem, uma vez ele tendo se vinculado a uma cláusula arbitral ou a um tratado internacional dispondo que a solução daqueles casos, daquele tratado, se dará mediante arbitragem, ele já está se sujeitando. E aí ele também se sujeita à decisão. Bem, nós podemos ter na arbitragem tanto a solução por um árbitro individual, como a solução por um órgão colegiado. No primeiro caso, nós falamos em arbitragem simples, árbitro único. No segundo caso, órgão colegiado, nós temos uma comissão arbitral ou um tribunal de arbitragem. Normalmente, a cláusula de compromisso arbitral que está disposta no tratado internacional que o Estado assinou, ou se ele não assinou um tratado, apenas numa troca de notas com o Estado com o qual ele está em conflito, deverá determinar qual é a modalidade da arbitragem. Se é arbitragem simples ou se é arbitragem colegiada. Quais são os poderes outorgados aos árbitros? Então, eles têm poder para instruir, isto é, para receber os instrumentos de prova e requisitar provas, não têm esse poder. Eles têm poder para decidir até que ponto uma determinada questão, de forma total, de forma parcial, e qual é o procedimento a ser adotado na arbitragem. Para você que está ingressando no curso, porque o curso é por unidades de competência, a ideia de procedimento é a ideia de uma sequência de atos que tem lógica, desde o início até o final de um processo. Normalmente, esses atos, quais são os principais? O pedido, a resposta, a instrução, que é a produção de provas, as alegações finais de quem pediu e as alegações finais de quem respondeu, e a decisão. Então, quando falamos em pedidos, estamos falando de uma ordem de atos processuais. Essa ordem de atos processuais chama-se procedimento. Então, falando a grosso modo, né? Logicamente, vocês que são veteranos já viram isso nas unidades de processo. Mas quem está entrando na faculdade é bom dar esse esclarecimento. Procedimento diz respeito a uma sequência de atos, uma sequência lógica de atos
processuais, que se iniciam com o requerimento primeiro e se encerram com a decisão. Na arbitragem funciona da mesma maneira. Nós vamos ter o quê? Um Estado que está se valendo de uma cláusula arbitral para ingressar com pedido de arbitragem perante o árbitro único ou o órgão colegiado. O outro Estado que responderá a esse pedido, a produção de provas, se os árbitros tiverem poderes para isso, as alegações finais das partes e a decisão arbitral. A arbitragem internacional não gera revelia. Então, vou aqui falar de um outro instituto que quem está entrando nesse semestre da faculdade não teve. Mas é muito importante saber que vocês terão na unidade de processo. A ideia de revelia é a seguinte, em um processo normal. O autor ele faz a petição inicial. O réu ele rebate, ele responde à petição inicial. E o juiz, o órgão julgador, decide. Então, a ideia de processo ou de procedimento é uma ideia, processo e procedimento são coisas diferentes, né? Mas só para você ter uma ideia, grosso modo. É uma ideia bem característica do direito. O autor apresenta a tese, o réu apresenta a antitese ou antítese, que é a resposta à tese do autor. E o juiz, o órgão julgador, ele realiza a síntese. Esse é o processo lógico de dialética que existe na sociedade. E esse processo lógico ele é trazido para o direito. Então, uma pessoa alega e tem que provar o que alegou. A outra pessoa contra-argumenta, contra-alega, faz a antítese, também tendo que provar o que vier a alegar. E o julgador faz a síntese, isto é, a partir do pedido do autor, a tese do autor, e a partir da resposta do réu, isto é, antitese do réu, ele estabelece qual é o objeto do julgamento e julga a partir desse objeto. Bem, o que é revelia? Revelia é a não apresentação de resposta. Quem que responde? É o réu. Então, o autor entra com pedido, no caso, pedido de arbitragem. O juiz arbitral ou o órgão arbitral recebe o pedido e determina a citação do outro Estado, do Estado requerido. Esse outro Estado, ele poderá ou não apresentar a resposta. Se ele não apresentar a resposta, embora ele tenha sido citado, ele será considerado nos processos normais revel. Mas na arbitragem internacional não existe revelia. Isso quer dizer que o Estado que tem que responder a um processo arbitral, ele poderá simplesmente não responder nada. Claro, que isso comprometerá a posição dele naquele processo arbitral. Mas isso também não quer dizer que haverá necessariamente um julgamento do órgão arbitral a favor do autor. Pelo contrário, o órgão arbitral, por conta desta regra, não há revelia, o órgão arbitral não se vincula às afirmativas que o autor traz na petição inicial, onde ele pede o julgamento arbitral. Então, pode haver, sim, pelo órgão colegiado, na arbitragem internacional, o não acolhimento do pedido feito pelo Estado autor, mesmo quando o Estado réu é revel, isto é, não apresenta resposta. Pouco importando qual é a decisão arbitral, se os Estados participantes se comprometeram ao compromisso arbitral, eles se sujeitarão a esta decisão.
Então, o elemento importante que distingue aqui a arbitragem dos instrumentos não jurisdicionais é que a arbitragem, neste caso, vincula os estados. Então, tem um poder notável, bem mais forte do que a dos instrumentos não jurisdicionais. Há determinadas hipóteses em que eu não tenho um órgão arbitral ou um árbitro singular ou simples nomeado especificamente para aquela arbitragem. Mas eu tenho a cláusula arbitral que permite aos estados, havendo algum conflito, se valer dela, buscando o juízo arbitral. Esta cláusula arbitral, ela existe entre todos os estados que integram o Mercosul, por exemplo. Aí fala-se de tribunal arbitral por tratado. Eu posso ter um tribunal arbitral avulso? Posso. Isso não é incomum, inclusive acontece frequentemente. Mas há situações em que eu tenho um tribunal arbitral por tratado internacional. Assim, o protocolo de Olivos, na Argentina, Olivos é uma cidade da Argentina, de 18 de fevereiro de 2002, constituiu o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que é um tribunal arbitral, constituído por 5 árbitros. Um dos tribunais arbitrais mais antigos da sociedade internacional é o famosíssimo Tribunal de Arbitragem de Haia, que é a chamada Corte Permanente de Arbitragem de Haia, de 1899, vejam vocês, né? Há uma série de tribunais arbitrais extremamente famosos em França. A França, ela tem uma história de relação jurídica internacional notável. França e Grã-Bretanha e Alemanha e Itália são muito famosos no direito internacional público. Então, é bastante comum que as pessoas, as partes, se socorram de um tribunal arbitral francês. A União Europeia tem o seu tribunal arbitral também próprio. O nosso tribunal, que é o de revisão do Mercosul, na realidade é inspirado muito no tribunal arbitral da União Europeia. Então, a ideia do tribunal arbitral por tratado, ela tem uma eficiência. Qual é essa eficiência? É que ela já trabalha com um tratado anterior envolvendo determinados estados. Então, não precisa ter um tratado novo, um acordo bilateral novo para se criar um tribunal de arbitragem para resolver aquela questão. Eu já poderei, com base em tratados anteriores, me valer da cláusula arbitral e me socorrer desses tribunais. É esta que é a grande vantagem. Bom, a decisão arbitral, ela pode ser desconstituída? Pode ser desconstituída. E de que forma que essa decisão arbitral pode ser desconstituída? Pode ser desconstituída por uma dessas questões que eu coloco aqui na imagem do PowerPoint. Em que hipóteses cabe a desconstituição da decisão arbitral? Ou, se vocês preferirem, invalidade da decisão arbitral. Primeira hipótese: por fraude ou deslealdade do árbitro, ou sua incapacidade posterior. O árbitro se tornou incapaz para o exercício dessa função depois que foi nomeado árbitro. Então, se houver fraude, artifício qualquer praticado pelo árbitro que possa comprometer o exercício da sua função como árbitro naquele caso, ou deslealdade desse árbitro, acabando por não ser imparcial com relação aos estados que estão em conflito, ou ainda se ele, por razões que aí são alheias à vontade dele, vier a ter uma incapacidade posterior ou superveniente, eu posso ter a invalidade da decisão arbitral. Segunda situação: excesso de poder.
Eu falei para vocês que a cláusula de compromisso arbitral deve fixar os poderes do árbitro. Então, se o árbitro, por exemplo, decide uma causa produzindo prova que não é apresentada pelos estados, mas que ele produz independentemente dos estados, e produzindo esta prova sem ter poderes prévios para assim agir, ele está agindo com excesso de poder. E o excesso de poder também é motivo de invalidade da sua decisão arbitral. E a terceira hipótese, que é uma hipótese mais genérica, que é a violação de algum princípio processual. Os princípios processuais que são mais importantes numa arbitragem internacional são os seguintes. O princípio da ampla defesa, então ele não pode cercear a defesa apresentada pelo Estado requerido naquele processo. O due process of law, que é o princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele é colocado pelos próprios estados na cláusula de compromisso arbitral, ou já está disposto no próprio tratado que cria um tribunal arbitral permanente. Por exemplo, no Tribunal Permanente de Revisão de Mercosul, que foi feito pelo Protocolo de Olivos, em 2002, houve não apenas a constituição do tribunal, mas houve o tratado estabelecendo determinados princípios a serem observados pelo tribunal. E o Tribunal Permanente tem o seu estatuto próprio. E o devido processo legal está ali estabelecido. Então, o due process of law é um outro princípio bastante comum a ser observado também na arbitragem internacional. E o princípio do contraditório, aonde o juiz, no caso o árbitro, deve conceder uma abertura para ambas as partes estabelecerem livremente a contradição entre a tese do autor e a antítese do réu, aquele jogo que eu falei com vocês alguns minutos atrás. O autor apresenta a tese, o réu apresenta a antítese e o juiz promove a síntese. Bom, essas são as questões principais da arbitragem. Apenas lembrando que ela não se confunde com os tribunais normais, que não são tribunais de arbitragem. E por que ela não se confunde com os tribunais internacionais? Porque os tribunais internacionais, eles podem ser buscados por qualquer pessoa. E não há uma cláusula que diga respeito à necessidade de busca de árbitros. Qual que é a diferença, então, do tribunal arbitral ou de um órgão arbitral para um tribunal internacional? O órgão arbitral, ele tem como pressuposto a admissão por quem está em litígio de que será nomeado ou que o caso será submetido a este órgão arbitral. Se eu não tiver a cláusula arbitral, o Estado não é obrigado a se sujeitar ao processo de arbitragem. Então, apenas posso falar no instrumento jurisdicional da arbitragem se houver compromisso arbitral prévio. Já na solução a ser tomada pela via dos tribunais internacionais, eu não preciso de nenhuma cláusula nesse sentido. A única coisa que eu preciso é que o Estado faça parte da instituição ou posteriormente venha a aderir àquele tribunal. Essa adesão, ela não precisa ser expressa. Mas, se não for expressa, o Estado poderá alegar que não reconhece a decisão do Tribunal Internacional porque simplesmente não houve reconhecimento prévio da questão. Aí muitos de vocês podem perguntar, ué, não estou entendendo a diferença entre a arbitragem em si
e o Tribunal Internacional. A arbitragem diz respeito a um caso concreto, que pode advir de algo que está previsto em um tratado ou pode advir da constituição do juízo arbitral pelos estados signatários. Já o processamento e julgamento de uma questão internacional independe de um caso concreto prefixado. Pode acontecer em qualquer situação, bastando que o Estado reconheça a atribuição daquele tribunal internacional. Os Estados, então, podem deixar de reconhecer a atribuição de um tribunal internacional? Podem. Os Estados Unidos mesmo não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que trouxe uma melhoria de trabalhos e serviços prestados pela sociedade internacional muito grande no combate ao genocídio, no combate à violação de direitos humanos. E, por incrível que pareça, composição dos Estados Unidos. É um tribunal constituído pelo Estatuto de Roma, que é uma convenção internacional importantíssima do início do século XXI. Mas os Estados Unidos poderiam reconhecer alguma decisão desse tribunal, mesmo não sendo signatário do Estatuto de Roma? Sim, poderia. Então, a questão toda com relação ao Tribunal Internacional é uma questão que está ligada à instituição pelo Estado ou ao Estado aceitar posteriormente esse tribunal. A partir do instante em que ele aceita e reconhece as decisões desse tribunal, qualquer decisão posterior que esse tribunal tome com relação àquele Estado, ele deverá se submeter a ela, sob pena de responsabilidade internacional. Bom, quais são as funções de um tribunal internacional? Quando é que eu posso falar em um tribunal internacional, então? Primeiramente, não existe grau de hierarquia entre os tribunais internacionais e o tribunal interno dos Estados. Porque, como eu falei para vocês, e o Kim também falou para vocês no início do semestre, não existe hierarquia entre direito internacional e direito interno. Isso significa que os tribunais internacionais, eles têm uma função, uma finalidade diferente da função dos tribunais de cada Estado. Então, não existe hierarquia, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ou do Superior Tribunal de Justiça Brasileiro perante a Corte Internacional de Justiça. A Suprema Corte norte-americana não se sujeita à revisão da Corte Internacional de Justiça. O Tribunal das Relações Fundamentais de Bonn, na Alemanha, não se sujeita à Corte Internacional de Justiça, porque esses órgãos são órgãos do direito interno de cada Estado. Os tribunais internacionais, eles são vocacionados para quê? Para as relações internacionais. Isso quer dizer que eu posso ter soluções diferentes, sim, entre tribunais internacionais e tribunais internos. E foi isso que justificou, mais uma vez remetendo à situação do ex-presidente Lula, que alguns partidários do Partido dos Trabalhadores procurassem invocar algum tribunal internacional. No caso, o invocado foi justamente o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, alegando que o presidente Lula teria os seus direitos humanos violados nos casos que levaram à sua prisão. Mas percebam, ainda que, vamos supor, não foi o caso, mas vamos supor que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecesse, não, houve violação sim, uma hipótese que não aconteceu,
a justiça brasileira não estaria sujeita a esta decisão. Esta decisão só teria efeitos perante a sociedade internacional, não teria efeitos dentro do sistema jurídico brasileiro. Muito embora os tribunais internacionais eles profiram decisões com repercussão internacional, eles têm algumas questões que são bem características que podem, de determinado modo, alcançar alguma efetividade no direito interno dos estados litigantes. Vamos lá. O Tribunal Internacional, ele tem a capacidade de aplicar o direito interno dos estados litigantes ao direito internacional. Ele tem uma capacidade, então, bastante curiosa. Ele não aplicará apenas as formas e fontes do direito internacional que nós comentamos aqui, como os costumes, como os princípios gerais, como os tratados internacionais, como a soft law, como a doutrina, como a jurisprudência internacional. Ele poderá, no caso concreto, verificando o que é adequado, o que é pertinente àquela situação, se valer de alguma norma de direito interno dos estados litigantes que possa justificar ou ser utilizada para justificar alguma conduta, desde que isso não ofenda a ordem pública internacional. O Tribunal Internacional tem a possibilidade de revisão de atos e de dar interpretações jurídicas às condutas dos estados litigantes e também a tratados internacionais que os estados litigantes sejam signatários. Então, ele tem o poder também de interpretar o conteúdo dos tratados. Isto é muito importante diante daquilo que nós conversamos no início da aula de hoje, que eu volto aqui, que é aquela questão do que é um conflito. Um conflito pode ser tanto algo bastante simples como bastante complexo. E eu posso ter conflitos jurídicos relativos ao desacordo de interpretação e aplicação do direito existente por dois ou mais estados. E o conflito político, que é um desacordo em que uma das partes pretende a modificação de um direito. E aí quem falará a este respeito? O Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional, ele determina o grau de envolvimento dos estados em um tratado. Muitas vezes os estados assinam tratados internacionais, mas acabam não se envolvendo da maneira adequada, segundo o outro estado que também assinou aquele tratado. E o Tribunal Internacional pode ser chamado a verificar qual que é a atuação, qual que é o comprometimento, se está havendo boa-fé por parte daquele estado. O princípio da boa-fé que a gente comentou na primeira parte da aula de hoje. Os estados se sujeitam às decisões de um tribunal internacional. Quais são os tribunais mais relevantes que a sociedade internacional traz? São eles: a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão ligado à ONU, conforme eu já falei com vocês. E o professor Kim, ele me falou que ele trouxe alguns aspectos da Corte Internacional de Justiça para vocês. O Tribunal Penal Internacional, que eu falei há pouco, que foi criado pelo Estatuto de Roma de 2002 e que tem como competência internacional o exame de crimes de genocídio, de crimes que constituam violações a direitos humanos e dos chamados crimes contra a humanidade. É o que diz o Estatuto do TPI, Tribunal Penal Internacional. O Tribunal de Justiça da União Europeia, que diz respeito à atuação dos estados signatários da União Europeia e no relacionamento recíproco entre eles. A Corte Europeia de Direitos Humanos, que tem como paralelo aqui para nós na América, a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Tribunal sobre o Direito dos Mares, que é um tribunal que
julga todas as questões referentes a atos ilícitos internacionais, em águas internacionais, em mares que seriam de responsabilidade de determinados estados, em virtude das plataformas continentais ou em virtude do chamado mar expandido para fins comerciais. Se você não está lembrado disso, dá uma olhadinha na aula do professor Kim sobre territórios, tá? O Tribunal sobre Direito dos Mares tem esta competência. Inclusive, nós tivemos um grande internacionalista brasileiro que foi juiz do Tribunal sobre Direito dos Mares por muitos anos, o professor Vicente Marota Rangel. Eu tive a honra de ter sido aluno dele na Universidade de São Paulo. A tese dele de titularidade de direito internacional é justamente sobre o direito ao mar. E os órgãos de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, que o professor Kim conversou com vocês. Não existe hierarquia entre os tribunais internacionais. O que existe é uma diferença de competência internacional. Em alguns casos, nós podemos até afirmar que há uma aparente sobreposição de competências. Como, por exemplo, eu posso submeter ao Tribunal Penal Internacional uma violação de direitos humanos que constitua crime? Claro que sim, posso. Mas eu tenho, de qualquer forma, tribunais regionais, como é o caso da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se eu tiver problemas que envolvam direitos humanos sobre a Venezuela, que é um caso bastante recente, quem vai ter competência para isso não será a Corte Europeia. A Corte Europeia vai ter competência para analisar questões que envolvam violações de direitos humanos na Albânia, por exemplo, que é um país que sofre constantes acusações de violação de direitos humanos na sociedade internacional. E é um país dominado por um regime totalitarista há décadas. Então, a Albânia é um exemplo. Ou na Bielorrússia, que ficou tão famosa nos últimos meses, inclusive para nós brasileiros, porque o presidente da Bielorrússia, que exerce um regime totalitário naquele país, disse que a Covid não existia e que as pessoas podiam tratar a Covid com vodka. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Então, esses tribunais, eles podem trabalhar de acordo com o âmbito regional deles, não com o âmbito universal. Eu não posso discutir numa Corte Interamericana de Direitos Humanos uma situação de direitos humanos envolvendo refugiados africanos com o Brasil, por exemplo. Eu poderia tratar desse tema fora da Corte Interamericana, porque eu tenho refugiados africanos, então essa Corte Interamericana não seria o tribunal mais propício para isso, mas sim o Tribunal Penal Internacional em havendo crime, senão a própria Corte Internacional de Justiça. Então, existem aparentes sobreposições de competência desses órgãos, mas aí nós temos que distinguir o que é de alcance regional, como é o caso da Corte Europeia de Direitos Humanos e é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o que é de alcance universal, como é o caso da Corte Internacional de Justiça, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem relevantes serviços prestados à humanidade. Julgou vários ditadores em várias questões bastante sérias da sociedade internacional, depois que passou a fase dos chamados tribunais provisórios. Então, agora eu vou explicar para vocês por que é tão importante ter um tribunal permanente na sociedade internacional. Porque muita gente fala que absurdo, porque os estados ficam gastando um dinheirão com a ONU, não pode pagar a manutenção da ONU, não pode pagar a manutenção de um tribunal desses, onde já se viu, isso é um absurdo. Mas esses tribunais garantem uma certa isenção. Antes do estabelecimento dessas cortes permanentes, o que nós tínhamos eram chamados tribunais ad hoc. Isto é, tribunais que eram constituídos provisoriamente para tratar de um caso que já tinha ocorrido. Imaginem vocês, você vira réu em um processo, mas não existe nenhum tribunal com competência para julgar a sua situação como réu. E aí resolvem criar um tribunal especificamente para isso. Você ia gostar? Claro que não. Mas foi o que aconteceu, por exemplo,
no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Tribunal ad hoc de Nuremberg, o famoso Tribunal de Nuremberg. Para quê? Para julgar crimes contra a humanidade praticados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Certamente vocês já ouviram falar do Tribunal de Nuremberg. Vale a pena que você dê uma assistida em algum documentário ou até mesmo em um filme sobre o Tribunal de Nuremberg. Há bons filmes sobre o Tribunal de Nuremberg, inclusive. Bons filmes feitos por Hollywood. E filmes são encontrados até mesmo no YouTube. Não precisa nem ir para o Netflix, porque alguns são até filmes mais antigos. E há filmes mais recentes também. O Tribunal de Nuremberg, ele foi muito importante para se estabelecer uma certa ética na sociedade internacional. Tá certo que foi constituído depois da Segunda Guerra. Então, foi um tribunal que, na sua própria Constituição, por mais que se buscasse uma imparcialidade na sua Constituição, isso era muito difícil. Por quê? Porque os aliados vencedores da guerra foram os responsáveis pela Constituição do Tribunal. Eu não estou dizendo aqui que não foi importante e não foi necessário que houve o Tribunal de Nuremberg. Eu apenas estou falando que os tribunais ad hoc, eles têm esse problema de vício de Constituição. E esse problema de vício de Constituição não é o mais recomendável num processo internacional onde se deve pautar a eticidade e a seriedade. Não estou falando que o Tribunal de Nuremberg não foi sério. Foi muito sério. Não estou falando que o Tribunal de Nuremberg foi antiético. Foi muito ético. Mas foram situações totalmente novas. E não só o Tribunal de Nuremberg, outros tribunais ad hoc que foram sendo constituídos no decorrer dos anos, depois da Segunda Guerra Mundial. Os tribunais ad hoc têm esse problema. Foi o que julgou os médicos nazistas, foi o que julgou os médicos nazistas, foi o que julgou os oficiais de maior patente do exército nazista, né? Exatamente esse tribunal que estou me referindo. Então, com relação aos tribunais ad hoc, a sociedade internacional concluiu que eles prestaram um serviço muito relevante em dados momentos históricos. O massacre de Nanquim, por exemplo, coloca aí depois massacre de Nanquim no pai Google seu aí, para você ver o que é o massacre de Nanquim. Você ouviu falar de Amin Dada, o grande ditador de Uganda? Se você nunca ouviu falar dele, assista o filme O Último Rei da Escócia, que deu o Oscar de melhor ator a um dos grandes atores negros de Hollywood. Eu esqueci o nome dele agora. O nome do filme é O Último Rei da Escócia, que narra a história do ditador Idi Amin Dada, que massacrou milhares de civis em Uganda, nas décadas 70 e 80. Ou, se você quiser trabalhar com outros tribunais internacionais, há outros casos, como, por exemplo, do massacre do Congo. O massacre do Congo levou à morte de mais de 1 milhão de pessoas. Tem um cara com um bebê no espeto da arma dele. Como assim, Jorge? Eu não entendi. Fala aí para eu entender. Você já pegou aí a imagem do Idi Amin? Esse massacre de Nanquim, tem um cara com uma arma e aí não tem aquele espada da arma. Entendi. Tem uma criança enfiada no espeto da arma, assim. Sim, sim. O massacre de Nanquim, ele tem um problema muito grande. O massacre ele foi também de crianças, né? Então, mais tem criança. Há histórias muito tristes na história da humanidade, infelizmente. E por conta de ditaduras, muitas vezes, ou então de regimes que acabaram completamente sendo subvertidos, né? Então, infelizmente, a gente precisou ter esses tribunais provisórios. Mas esses tribunais provisórios, eles deram lugar aos tribunais permanentes. E no caso de Ruanda, por exemplo, nós tivemos uma condenação dada pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. Então, há questões que são muito importantes que esses tribunais trazem. E é necessário, sim, que esses tribunais existam para que a sociedade internacional possa, então, agir de uma forma, digamos, convencionada para o estabelecimento de penas. Inexiste hierarquia. Muito embora inexista hierarquia dos tribunais internacionais,
nós temos pouquíssimas exceções. A Corte Internacional de Justiça, ela pode revisar decisão do Tribunal Administrativo da ONU sobre a atuação de algum Estado dentro da Organização das Nações Unidas, se esse Estado vier a violar alguma norma da Carta da ONU ou alguma norma interna da própria ONU. Eu também tenho a possibilidade da Corte Internacional de Justiça rever atos do Tribunal Administrativo da OIT. O que é a OIT? A OIT é uma outra organização internacional. Essa organização internacional, a OIT, é a mais antiga que temos no século XX, de vocação universal. Nós temos a União Postal Universal, que é do século XIX, temos a Cruz Vermelha, que é do século XIX, mas a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada juntamente com a Liga das Nações, a Société des Nations, justamente para resolver conflitos trabalhistas, que é a grande crise social do século XIX, por conta da Revolução Industrial na França, na Inglaterra e na Prússia, depois a Alemanha. Então, a OIT foi mantida. Mesmo com o final da Société des Nations, a OIT ela não foi extinta, ela foi simplesmente transferida para a ONU, e é um órgão que funciona junto à ONU. Como o tribunal que a ONU tem de grau máximo e universal é a Corte Internacional de Justiça, as decisões proferidas pelo Tribunal Administrativo da OIT podem ser revistas pela Corte Internacional de Justiça. E a Corte Internacional de Justiça também tem o poder de rever as decisões do Conselho da Autoridade Internacional da Aviação Civil, que é também um outro órgão vinculado à ONU. Então, como vocês podem perceber, essas exceções elas existem justamente porque são todos órgãos ligados à Organização das Nações Unidas. Bem, esse é o primeiro ciclo de PowerPoint que eu tinha para passar para vocês sobre soluções pacíficas de controvérsias. Eu acabei acelerando um pouquinho, justamente para que a gente não fique atrasado com a matéria, porque vocês tiveram 2 semanas de menos aula comigo, né? Então, nessa última parte da aula, eu já vou iniciar a segunda parte das chamadas soluções de conflitos. Eu vou falar para vocês sobre a responsabilidade internacional. Mas antes de falar sobre a responsabilidade internacional, eu pergunto se vocês querem fazer alguma questão sobre o que foi dado até aqui. Não vou passar das 10 horas, fiquem tranquilos, tá? Que eu sei que todo mundo se cansa, né? Nenhuma pergunta? Deu para acompanhar, pessoal? Bom, então tá bem. Então eu vou aqui já apresentar apenas a primeira lâmina. Lâmina é coisa de velho, né? Então a primeira imagem da segunda parte desse tema, que é um tema muito interessante, né? Que é o tema da solução de conflitos. Pronto, já estou aqui. É muito tribunal, gente. Como é que é, Jorge? É muito tribunal. Sim, sim, é verdade. Tribunal para isso, tribunal para aquilo, tribunal de não sei o que lá, pelo amor de Deus. O povo complica demais. Bom, mas eu espero que pelo menos tenha ficado claro o que eu falei para vocês, né? Que eu acho que isso é mais importante, né? Há uma pergunta aqui. Professor, esse caso de azeris e armênios, eu estou com medo dos guaranis índios guerrear com a gente. Mas é nesses tribunais que essas questões de direitos humanos são colocadas, né? E nesse caso aqui específico dos aborígenes brasileiros, já há uma investigação da Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto a algumas acusações que estão sendo feitas contra o atual governo, tá?
Há uma outra pergunta aqui no privado, por isso que não identifico o colega. Nossa. Oi, pois não, Jorge? Ela falou uma coisa muito interessante mesmo, né? Porque atualmente a gente tem enfrentado um problema muito sério com os indígenas, né? Sim, realmente temos, realmente temos. Bom, há uma outra pergunta aqui. Se um país opta pela arbitragem e o outro não, a resolução como fica? A resolução não ficará pela arbitragem. A resolução, então, irá para um tribunal mesmo. Tá? Não será o tribunal arbitral, será o tribunal internacional. Qual? Depende da matéria. Aí eu tenho que verificar na competência de cada estatuto. A competência geral é da Corte Internacional de Justiça, se não houver um órgão regional que trabalhe especificamente com aquele tema. Bom, então vamos lá. Temos alguns minutinhos, fiquem tranquilos. Só vou me utilizar do tempo. É só para introduzir. Já deu para vocês terem uma ideia, então, de como funciona, né? Eu tenho que ter uma solução de conflitos, e essa solução de conflitos tem que ser prevalentemente uma solução pacífica. Essa solução pacífica é por instrumentos não jurisdicionais ou é por instrumentos jurisdicionais? Se é por instrumentos jurisdicionais, a decisão tomada submete aqueles que aceitaram a jurisdição arbitral ou submete aqueles que aceitam, que reconhecem aquele tribunal. Então vamos lá. Para eu ter uma solução de conflito em direito internacional, eu tenho que ter necessariamente a análise da conduta do Estado. É óbvio. Então, o que eu tenho que discutir, na verdade, quando esta conduta deixa de ser uma conduta lícita e passa a ser uma conduta ilícita, é a chamada responsabilidade internacional. Eu posso ter situações em que os estados não cometem ato ilícito, mas eles têm uma controvérsia. E aí eles se submetem a um tribunal arbitral ou se submetem à respectiva corte internacional daquela temática, mas acabam não cumprindo a deliberação desses órgãos. Quem não cumpre uma deliberação de um órgão ao qual tinha que submeter, pratica um ato ilícito. O mesmo pode ocorrer quando o Estado descumpre um tratado internacional. Quando um tratado internacional é descumprido por um Estado, ele pratica um ato ilícito. Então, eu tenho, na conformação da sociedade internacional, a ideia de que os Estados têm entre si obrigações internacionais a serem cumpridas. Essas obrigações internacionais são normalmente fixadas em tratados internacionais. Elas podem até existir por força dos costumes internacionais, como muitas vezes sucede no comércio internacional. Mas as obrigações normalmente são estabelecidas em tratados internacionais, aqueles tratados que o professor Kim já explicou para vocês. Então, se há um descumprimento de uma obrigação, a consequência qual é? A responsabilidade. Isso também ocorre no direito interno dos povos. No sistema jurídico brasileiro, se uma pessoa descumpre uma obrigação, ela se responsabiliza por isso. E essa responsabilidade, ela não é de uma só natureza. Ela pode ser de variadas naturezas. Ela pode ter conteúdo meramente indenizatório, pode ter um conteúdo comercial, pode ter um conteúdo de realização de uma nova conduta. Eu estou me referindo às sanções internacionais. Se vocês forem para o direito interno, uma pessoa física, por exemplo, pode sofrer vários tipos de sanção, de um mesmo ato, de um mesmo fato. Então, vamos supor que uma pessoa atravesse o sinal vermelho, atropelando o pedestre,
e matando o pedestre. Esta pessoa, ela responderá penalmente por homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal brasileiro. Responderá civilmente se a família da pessoa que faleceu propuser contra ela uma ação de indenização por danos morais e patrimoniais. Aí, caráter indenizatório. E poderá responder administrativamente porque atravessou o sinal vermelho e atropelou o pedestre, segundo o Código Nacional de Trânsito. Então, de um mesmo fato, uma pessoa pode responder a 3 tipos de sanção diferentes no direito interno. Um Estado, na sociedade internacional, de um mesmo fato, pode ter múltiplas sanções. Mas é óbvio, ninguém bota o Estado na cadeia. O Estado não cabe numa cadeia. Mas as sanções que o Estado sofre são sanções de natureza política, sanções de natureza econômica, sanções de natureza reparatória. Então, aí é que existe a utilidade do tema responsabilidade internacional. E muito ao contrário do que muita gente pode imaginar, as sanções na sociedade internacional têm uma certa eficácia. Elas não são completamente ineficazes. A partir do instante que os estados sofrem represália de outros estados, que exercem uma espécie de controle indireto sobre aquilo que está acontecendo. Bem, quais são os pressupostos da responsabilidade internacional? E aí entra a guerra. A ação comissiva ou omissiva do agente. E a relação de causalidade da conduta do agente e do dano sofrido pela vítima. Isto pode acontecer em N situações. Eu conversei uma delas antes do intervalo com vocês. A situação da colisão do navio francês Lotus com o navio turco. Aonde eu trabalho com o quê? Com uma discussão entre Turquia e França sobre a competência internacional para julgar o comandante da embarcação francesa no exato momento do acidente e também para a eventual responsabilidade internacional no caso da França, que era o que a Turquia buscava. Então, sim, existe a possibilidade de responsabilidade internacional. Não posso trabalhar com o segundo tópico da imagem, porque é uma historinha. É um caso, um case muito interessante, envolvendo Polônia e Alemanha. E eu não consigo gastar o tempo de 3 minutos para falar sobre tudo desse case. Tá? Então, a última coisa que eu tenho para falar para vocês é o dano. Eu posso ter um dano não apenas quanto a patrimônios, mas eu também posso ter o chamado dano internacional moral ao Estado. E aí a gente discute isso na semana que vem. Eu quero perguntar para vocês se deu para acompanhar esse início dessa segunda parte da matéria Soluções de Conflitos. Então, o que tem que ficar muito entendido? A solução de conflito, ela existe ou porque as pessoas praticaram atos lícitos, mas existe uma controvérsia, ou porque eu tenho a prática de um ato ilícito. E eu tenho um ato ilícito no direito internacional toda vez que houver violação de tratados internacionais. E há uma enorme quantidade de tratados internacionais expondo sobre a conduta dos Estados reciprocamente acordada em acordos bilaterais ou trabalhada em tratados multilaterais. Isso ficou claro para vocês? Então tá bem, pessoal. Então eu dou por hoje a aula como encerrada. Eu agradeço demais a atenção de vocês. A semana que vem eu vou falar sobre responsabilidade internacional e entrar no problema da guerra.
né? E desejo a vocês uma ótima noite, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.